A pasteurização é um outro método de conservação de alimentos que utiliza temperaturas elevadas. Ela recebeu esse nome porque foi desenvolvida e criada por Louis Pasteur em 1864. É comum ainda hoje em dia, né, os métodos, as descobertas receberem os nomes em homenagem aos seus criadores. Falamos que o branqueamento tem por objetivo a inativação de enzima. E a pasteurização? Qual é o objetivo da pasteurização? O objetivo da pasteurização é eliminar completamente a flora patogênica, tá certo? Não esporulada. Então, vamos ter alguns outros benefícios da pasteurização? Sim, a gente vai eliminar parte da flora deteriorante, né? Mas o meu objetivo principal diz respeito à flora patogênica. Quais são as vantagens, então, desse processo? A pasteurização é realizada em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Então, ela não promove grandes perdas nutricionais e nem sensoriais aos alimentos a que ele é submetido. E eu posso realizar a pasteurização ou com calor promovido, oferecido pelo vapor, por água quente, por radiação, pode ser calor seco, pode ser micro-ondas, tá certo? Quais são os produtos indicados para serem pasteurizados? Então, produtos que podem ser susceptíveis a temperaturas elevadas, né? Então, pasteurização, geralmente sempre temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. O leite, então, é um alimento que cai muito bem à pasteurização. Ele vai destruir bactérias mesófilas, então bactérias que não toleram as temperaturas de pasteurização, elas vão ser destruídas. E voltando a falar dos produtos, podemos combinar a pasteurização com alimentos com pH ácido. Por quê? Porque eu tendo pH ácido, eu já tenho a garantia de que não vão crescer certos micro-organismos. Então, a pasteurização vai eliminar alguns micro-organismos e o pH ácido vai complementar a pasteurização. Vinhos, geralmente não é feito muito pasteurização de vinho, porque o próprio teor alcoólico já inibe o crescimento de algumas bactérias, mas é bastante feito em sucos de frutas, tá certo? Porque esse pH ácido já vai inibir o crescimento de muitas bactérias e a gente vai ter basicamente crescimentos de fungos e leveduras nesses produtos ácidos. Se o meu pH é neutro, eu não vou ter o auxílio, a contribuição do pH na conservação. Então, eu preciso usar as temperaturas um pouco mais elevadas. Posso utilizar também para produtos que vão necessitar de eliminação de micro-organismos competitivos, como é o caso, então, para a produção de queijos. Eu pasteurizo o leite para eliminar a flora patogênica, mas eu vou inocular posteriormente algum outro tipo de micro-organismo que vai se beneficiar pela redução dos micro-organismos que haviam antes no leite. Em matérias-primas cujos micro-organismos não são tão resistentes a temperaturas, ou seja, não são termorresistentes, como exemplo, o creme de leite e a gente falou os sucos de frutas anteriormente. Se a gente for pensar bem, a pasteurização, ela, dependendo do produto, também não vai garantir por si só a conservação do meu alimento. Por quê? Porque ela vai eliminar os micro-organismos patogênicos. Por exemplo, se eu tenho um pH ácido combinado com a pasteurização, eu consigo garantir a estabilidade desse produto. Mas o leite, por exemplo, o leite é um
ótimo exemplo, o leite pasteurizado e os derivados de leite pasteurizado, como, por exemplo, os iogurtes e alguns tipos de queijo. A pasteurização por si só não elimina os micro-organismos deteriorantes. Então, eu preciso combinar com a pasteurização um outro método, como, por exemplo, a refrigeração, que é a mais usada para produtos láticos. Então, a gente vê nas prateleiras dos supermercados, o leite pasteurizado, ele precisa de refrigeração. O iogurte precisa de refrigeração. Alguns tipos de queijo precisam de refrigeração. Mas posso, às vezes, combinar com acréscimo de açúcar, como, por exemplo, alguns produtos em calda que têm uma concentração elevada de açúcar e posteriormente pasteuriza. O exemplo da acidificação ou, por exemplo, hortaliças, né? Picles podem ser pasteurizados, azeitona, ou o uso de embalagem a vácuo. Eu pasteurizo e mantenho numa embalagem a vácuo. A pasteurização, ela também vai ser afetada por aquele binômio que eu lhes falei, tempo-temperatura, tá certo? Se a minha pasteurização é lenta, subentendo um tempo grande. Então, um tempo, por exemplo, de 30 minutos, numa temperatura mais baixa. Se o tempo é grande, a temperatura é mais baixa. Se a gente for comparar com a pasteurização rápida, tempo pequeno, olha só, 15 segundos. Se o tempo é pequeno, a temperatura precisa ser mais alta, 72 graus Celsius, ok? Vamos lembrar, nosso objetivo principal da pasteurização, destruição de micro-organismos patogênicos. E aí, aquela temperatura para cada produto vai se basear no micro-organismo patogênico que é encontrado naquele tipo de alimento. Então, por exemplo, para o leite, qual é o micro-organismo patogênico que eu preciso destruir? A Brucella abortus ou a Mycobacterium tuberculosis, ok? Esses micro-organismos, para serem destruídos, eu preciso dessa combinação de tempo-temperatura. Então, 30 minutos, 63 graus Celsius no mínimo, 15 segundos, 71,5 graus Celsius. Meu objetivo principal da pasteurização, sempre, destruir micro-organismo patogênico. Acontecem outros benefícios? Sim, eu tenho outros benefícios secundários, outros objetivos secundários que vão ajudar na conservação, mas o principal é destruir o patogênico. Lembrando que cada tipo de alimento vai ter um micro-organismo patogênico vinculado a ele. Então, para o ovo, eu viso destruição da salmonela. Objetivo secundário, vou destruir parte de micro-organismo deteriorante, mas não a sua totalidade. No leite também, sempre vou destruir, se a gente observar aqui, parte de micro-organismos deteriorantes, mas a gente não vai destruir a totalidade deles. Em alguns produtos, eu acabo promovendo também a inativação enzimática, ok? Então, temos aqui o sorvete, destruição de patogênico, suco de fruta, destruição de patogênico, cerveja, destruição dos deteriorantes. Cerveja, eu já parto do princípio de que eu não tenho micro-organismos patogênicos, porque aquele moço ele foi fermentado, ele vai ser inoculado. Então, na cerveja, o meu objetivo é a destruição das leveduras que foram usadas no processo fermentativo. E cada tipo de produto vai ter aqui o seu binômio tempo-temperatura ideal para destruir o que eu preciso. Agora, vocês verão a seguir algumas fotos de sistemas de pasteurização